Bem, olá pessoal. Falando aqui de fração como parte de um todo, nós lembramos que a fração é a divisão de um todo em partes iguais, né? Vamos ver como exemplo aqui. Por exemplo, nós temos aqui um retângulo. Se nós dividirmos ele em quatro partes iguais, nós vamos ter aqui uma fração que é o denominador 4, né, que são as partes em que foram divididas o inteiro, e se nós pegarmos duas dessas partes, nós vamos ficar com a fração 2 quartos. Começando aqui com um exemplo de uma situação problema, né? E para começar, no Brasil, os trabalhadores recebem 2 salários em dezembro. Então está dizendo que os trabalhadores recebem 2 salários em dezembro. Esses 2 salários, pessoal, é o salário normal do mês de dezembro, mais o 13º salário, certo? Normal e o 13º salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais, né? Ela trabalhou o ano inteiro, então ela vai ter o salário normal mais o 13º, que é um salário inteiro completo se trabalhou o ano inteiro, né? É uma gratificação por ter trabalhado o ano inteiro. Se a pessoa trabalhou uma fração, ou seja, esses 12 meses do ano, o ano dividido em 12 meses, né? Uma fração. Se ela trabalhou apenas uma fração, uma parte, o 13º corresponderá a essa fração do salário normal. Se o salário normal de Juliana é de R$ 2.400, ela trabalhou 8 meses nesse ano. Quanto ela vai receber de 13º, sem considerarmos os impostos na folha salarial? Bem, pessoal, resolvendo, né, aí a nossa questão, né, o problema, a gente voltando lá, vocês dão uma olhadinha, né, diz que no Brasil os trabalhadores recebem 2 salários em dezembro. Então, um salário é o de dezembro, certo? E mais um salário que é o 13º salário, certo? E diz aí que se a pessoa trabalhou 12 meses no ano, então vamos lá, vamos primeiro fazer assim, pessoal. Ela trabalhou 12 meses, vamos fazer aqui um esqueminha, tá? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Se ela trabalhou 12 meses no ano, ela recebe um salário inteiro. Mas se ela trabalhou apenas uma fração, ou seja, apenas uma parte desses 12 meses, ela vai receber o que corresponde a essa fração do salário inteiro. Aí diz assim: o salário normal de Juliana é R$ 2.400 por mês. Cada mês ela recebe R$ 2.400. Para a gente saber o referente a cada parcela desses 12 meses ao 13º salário, a gente vai dividir, né, esses 2.400 por 12, que a gente vai ter o valor de cada uma delas. Então, primeiro, 2 não dá para dividir por 12, nós pegamos o número 24. 24 dividido por 12 dá 2, porque 12 mais 12 é 24. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, 0. Abaixo 0. 0 dividido por 12, 0. Abaixo outro 0. 0 dividido por 12, 0. Então, nós temos que cada uma dessas parcelas aqui é R$ 200.
certo? Ó, cada uma é 200. Certo? Se nós somarmos essas 12 parcelas aqui, vai dar R$ 2.400. E diz assim também, né, que o salário normal de Juliana é R$ 2.400 e ela trabalhou 8 meses nesse ano. E pergunta quanto que ela vai receber de salário, sem considerar os impostos na folha salarial. Bem, ela trabalhou 8 meses. Então, ela trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ela trabalhou 8 meses, então vai ser 8 vezes o quê? Vezes 200. Nós temos 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16. Então, a resposta é, né, que Juliana receberá R$ 1.600 de 13º salário. Só lembrando que quanto aqui às partes, né, de uma fração, nós lemos assim, ó. Sendo A e B números naturais, com B diferente de zero, a fração é a representação da divisão de A por B. Ou seja, né, antes de nós entrarmos aqui, ó, vamos lá, são números naturais. Números naturais são os números de 0 até o infinito, né, da forma mais natural de nós pensarmos, né? Lembra que a gente comenta, para que seja fácil da gente lembrar, né? É um número sem transformação nenhuma, é um número natural. É mais fácil de lembrar assim do que pela definição, né? Não é um número decimal, não é uma fração, né? Enfim, esses são os números naturais. Então, A e B são números naturais, com B diferente de zero. Por que que o B tem que ser diferente de zero? Porque, olha só, A é numerador e B denominador. Vamos substituir este número aqui, A, por 2, por exemplo. E vamos substituir o B por 0. Aí, pessoal, nós vemos que assim, ó, toda fração é uma divisão do número de cima pelo número de baixo, né? Numerador pelo denominador. E tudo que nós dividimos tem que dividir por alguma coisa. Então, não tem como dividir por 0. Então, isso aqui está errado, certo? Agora, se nós pegarmos, por exemplo, um outro exemplo aqui, 2 terços. 2 está sendo dividido por 3. Vai dar um número decimal. Nós podemos também, pessoal, colocar aqui ó, o número 2 e dividir por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Né? Então, assim, tem que ser um número natural, o B, que seja diferente, esse número aqui se chama diferente, aqui é diferente de zero, para poder dar certo, né? Aí diz assim, uma fração, o denominador representa a quantidade de partes que o todo foi dividido, né? Vamos lá de novo, o nosso exemplo aqui, ó, né? Este é o denominador, ó, foi dividido em 4 partes. Em que o todo foi dividido, já o numerador indica a quantidade de partes consideradas, né? Olha só, se nós pegarmos aqui, ó, 2, né? Então, nós vamos ter as partes consideradas, as partes tomadas, 2. Certo, pessoal? Então, assim, nós temos que sempre lembrar isso, né? Numerador, a parte de cima, denominador, a parte de baixo. Sempre lemos primeiro o numerador. Por exemplo, ó, 2 quartos. Se fosse aqui, ó, 5 oitavos, 4
terços, entendeu? Sempre o número de cima, o primeiro número que nós lemos é o numerador e depois o denominador. Tá certo, pessoal? Vamos lá então para a atividade 1, né? Diz assim: os retângulos a seguir representam o mesmo todo. Em qual deles a região pintada representa a fração 3/5? Bem, pessoal, olha só, os três retângulos eles têm o mesmo tamanho. Porém, se nós observarmos aqui, nós temos, a gente pode pegar com a nossa réguazinha lá, ó, e pegar este tamanho, certo? E medindo as mesmas partes aqui, certo, pessoal? E medindo, ou seja, os mesmos tamanhos deste retângulo, certo? Ó, pega esta parte aqui e vai medindo com essa mesma medida para ver quantas serão as partes do retângulo. Porque se a gente perceber, este retângulo pequeno, ele é metade deste, ó. Eles vão ter duas partes pintadas aqui, ó. E aqui vão ter exatamente 3 pedaços iguais a este, certo? Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, nós conseguimos dividir, lembra, ó? Se a gente for medir com a nossa régua, este pedaço aqui, ó, o tamanho dele vão ter mais 4. Aqui, ó, pegando por este mesmo, fazendo as medidas, a gente vê que essa parte pintada tem 2 e essa parte pintada tem 3. Então, olha só, nós concluímos então que a nossa fração tem denominador 5. Então, assim, ó, os retângulos a seguir representam o mesmo todo, porém, em partes diferentes, né? Ó, as partes pintadas são diferentes. Aqui, então, nós temos, ó, denominador 5, 1, 2, 3 partes pintadas. Então, aqui já está a nossa resposta, né? Está aqui, ó. Mas fazendo os outros dois, não. Denominador 5, as partes pintadas, 2. Denominador 5, uma parte pintada, certo? Então, aqui logo na primeira. E também, pessoal, é só de olhar, a gente pode saber que é assim, ó. 3 é mais que a metade do 5. Qual dos 3 que passa da metade a parte pintada? Vai ser o A. Então, aqui já daria para a gente deduzir, mas fazendo a continha, vai ser isso. Atividade 2. Geralmente, as pizzarias dividem uma pizza em 8 pedaços. Rony e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Considerando que todos os pedaços da pizza têm o mesmo tamanho, respondam. Qual fração representa a quantidade de pedaços que foram consumidos da pizza? E qual fração representa a quantidade de pedaços que sobraram, né, na questão A e questão B? Bem, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar, né, interpretar o desenho. Vamos lá. Professor, mas eu não sei desenhar uma pizza. Bem, vamos deixar, por enquanto, aqui essa interpretação, né? Vamos aqui, ó, vou desenhar uma pizza aqui. A pizza do professor não sai muito legal, não. Já começou meio estranho, né? A gente faz aqui um círculo, corta ele ao meio. Depois nós pegamos no outro sentido, cortamos ao meio de novo. Medimos aqui mais ou menos a metade e traçamos uma outra coordenada aqui que vai passar pelo meio e depois medimos aqui também, certo? E passamos aqui pelo meio. Ah, não ficou bem certinho não, mas faz de conta que está tudo do mesmo tamanho. A pizza tem 8 pedaços, então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhando para cá, pessoal, olha só,
Se nós continuarmos este traço e este, né? Vamos fazer aqui, ó, mais ou menos aqui. Depois nós pegarmos aqui, ó. Depois nós pegarmos aqui, certo? E depois aqui. Se a gente considerar a metade da pizza, considerasse, teria mais esta, né? Se nós só considerássemos 2 pedaços, não seria esse tamanho inteiro. Então, olha só, as que sobraram foram 1, 2, 3 pedaços, né? Então, aqui sobrou, né, 1, 2, 3. Primeiro, a pizza é dividida em 8 pedaços. Vamos lá para a questão A. A fração que representa a quantidade de pedaços que foram consumidos da pizza. Não é a quantidade que foi consumida, é a fração que representa. Então, a gente nunca pode marcar só o número, tem que marcar a fração. Se está sendo pedido a fração, tem que ser a fração. Então, qual fração representa a quantidade de pedaços que foram consumidos? Bom, o que foi consumido é o que não está aqui, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. Então, aqui, né, para a questão A, são 5 oitavos. E para a questão B, também com denominador 8, porque a nossa pizza foi dividida em 8 pedaços, a fração que representa os pedaços que sobraram, né? Os que sobraram são 1, 2, 3. Então, fração 3 oitavos. Sobraram 3 oitavos e foram consumidos 5 oitavos da pizza.